É a Tudo bom? Aline, não é? Isso, Puxa, Aline Pinheiro. Aline Muito bem, uma Pinheiro. bonita moça, Aline Pinheiro. Oh, muito obrigada. Eu sou Gesseli, sou gestora da Em Portugal. Como é que eu posso te ajudar, Aline? Eu sou aluna de doutoramento da Universidade do Minho e Uhum. entrei recentemente em engenharia, né, doutorado em engenharia. E o meu mestrado também foi em engenharia. Eu entrei recentemente com um pedido de reconhecimento de grau na Universidade de Coimbra. Ok. E aí me surgiram algumas dúvidas que nenhuma universidade me tirou e nenhuma lei ainda tirou. Sendo elas, recentemente recebi a resposta para o pagamento, ainda não fiz o pagamento do processo. Eu fiz o pedido de reconhecimento de nível e fiquei com dúvida se para esse também o curso de graduação no Brasil tem que ser CAPES 5, 6 ou 7. Não. Me explica primeiro por que tu pediu o reconhecimento. Com que Para objetivo? participar de projetos de investigação, bolsa de investigação. Ok. Tu Eu não não tenho precisa órgão, reconhecer conteúdo. preciso reconhecer conteúdo. Então, tu pediu o reconhecimento errado. Aliás, eu preciso reconhecer o grau, não necessariamente o grau em engenharia. E futuramente isso não vai te fazer falta? Não sei. Eu não pretendo, né, eu não tenho CREA no Brasil, uma vez que eu sou formada em Química. Minha graduação é Química e meu mestrado é Ah, ok. Engenharia. Tu formou Química, não formou em Engenharia. Ou foi Não, Engenharia Química? não, Química. A Química, graduação é em Química. Química. É. O mestrado é Engenharia Civil com ênfase em saneamento ambiental. E o meu doutoramento também é nessa área. Ok. Eu não pedi o reconhecimento da graduação, eu pedi o reconhecimento só do mestrado, porque até na época eu fiquei com dúvida se daria para entrar com duas graduação em Química e mestrado em Engenharia Civil, tentar algum mestrado integrado Ah, aqui. ok. O mestrado tu fizeste no Brasil, então. Sim. Ok. Bem, aí vai depender do que, na verdade, assim, do que é que... Porque quando você vai fazer apresentação de projetos, eles normalmente te pedem que tu tenha vinculação com a área. Então, pode ser que o fato de você não fazer um reconhecimento específico, ele não venha, ele venha te prejudicar futuramente, entende? Então, eu tentaria... Bom, em primeiro lugar, reconhecer química é mais fácil do que reconhecer engenharia. O Porque meu não... curso é de 4 anos. Será que Porque é? também por isso. Mas sempre tu tens que olhar o conteúdo do lugar onde tu solicitas o teu reconhecimento, seja para licenciatura, seja para o mestrado. A gente tem desafios em reconhecer especificamente os mestrados aqui. Por quê? Porque quase sempre no Brasil a gente não tem o número de horas que a tese recebeu aqui, além das Era outra questões de pergunta que eu conteúdo. ia te fazer. É, Meu conteúdo é muito menor do que o deles aqui. é. Pode ser que tu tenha mais disciplinas, menos horas em cada uma, e a tese tu vai ter, de repente, lá, sei lá, 30, 40, 50 horas. E aqui você tem praticamente entre um semestre e dois para a tese. Então, esse é o maior desafio quando a gente vai reconhecer por o mestrado especificamente, não por nível, ok? Agora, se você tiver já feito uma compatibilização, percebido que você não tem a possibilidade de reconhecer por específico, aí sim faz o que tu tem condições de fazer, que é o de nível. Em relação à tese, eu tenho no meu o mestrado mais próximo do meu é o mestrado em gestão sustentável da água em Coimbra. Ok? Ainda assim, ele é muito diferente do meu. Em relação à tese, à dissertação, eu tenho a matrícula e eu acho que a carga horária é suficiente. Só que as minhas disciplinas são muito menores em quantidade do que a deles. O E os mestrado em gestão conteúdos? E as são linhas, diferentes ao menos, também. do conteúdo? As linhas são iguais. É um mestrado em gestão. Não, desculpa, eu quis dizer assim, você tem lá, sei lá, bioquímica, vamos supor. Lá dentro do guarda-chuva da bioquímica, tu tens mais ou menos, sei lá, tu teve lá 60 horas e eles têm 13 ECTS de bioquímica,
dos líquidos, eu vou falar bobagem aqui, Não, bioquímica disso, bioquímica daquilo, bioquímica do outro, que tu teve tudo dentro da mesma e o dele está dividido e o teu está num só, vamos supor, ou o contrário. Sim. Isso eu não Isso cheguei está se complementando? Não olhei, não tinha tido essa percepção de olhar nesse sentido. Eu Tens percebi que que as minhas ver, tens que disciplinas olhar são... isso. Eu não tinha percebido essa possibilidade. As minhas disciplinas são na área, por exemplo, tratamento de esgotos, eu tenho uma disciplina equivalente, mas eles têm outras além, e eu não tinha percebido a possibilidade de olhar o plano curricular Verifica por isso, porque elas podem não estar na mesma disciplina, mas estarem divididas em outras. Desde que você não tenha que pegar uma disciplina para cá e uma disciplina para lá. Por exemplo, sei lá, vou botar a mesma bioquímica e aí tem um conteúdo dela que está numa disciplina e um conteúdo que está noutra. Eles não vão usar, via de regra, tem uma legislação bem específica, cada universidade tem a sua, tá? Para verificar se ela aceita que a mesma disciplina seja dividida em duas disciplinas deles, de Portugal, entende? Então, eu tenho, vamos imaginar, tu tem bioquímica e ele tem bioquímica dos sólidos e bioquímica dos líquidos, vamos supor, não sei se isso existe. Mas vamos imaginar que seja, o que vai acontecer? A tua bioquímica só vai poder ser usada em uma delas. Então, é sempre mais vantagem quando o teu conteúdo está dividido em vários e o da universidade daqui está em um só. Porque daí tu pode pegar várias disciplinas tuas para jogar num só. O que tu não pode é usar uma disciplina tua para jogar em vários. Mas isso tem que verificar também se dentro da universidade que você selecionar, eles têm uma regulamentação específica sobre isso. Porque tem um regulamento que diz como é que eles fazem o aproveitamento dos conteúdos. Se eles aceitam aproveitar uma disciplina em várias ou não. Ou se interessa para eles o fato de tu teres tido o conteúdo, entende? Cada universidade tem um critério para isso. Isso não é uma lei comum. E é bem difícil conseguir essas informações aqui em Portugal. Na verdade, tu tem que buscar a lei daí. Aí você tem que buscar a legislação. Tem coisas que a universidade não tem nem como te dizer, porque eles não podem se comprometer em te dizer isso, entende? Não é nem por má vontade, é que às vezes, em primeiro lugar, o funcionário que está te atendendo não é o cara que vai fazer a análise. A pessoa que vai fazer a análise normalmente vai fazer parte do corpo técnico, do corpo acadêmico da universidade. Esse profissional não tem acesso contigo, não na fase inicial. Ele vai poder ter num recurso, mas antes disso ele não vai ter contato contigo. Então, por isso, tem que te basear pela lei. A possibilidade de reconhecimento da graduação em Química foram 4 anos. 4 anos e meio que eu fiz a licenciatura e o bacharelado. Eu tenho dois diplomas até, todos reconhecidos, apostilados à área. Talvez seria mais fácil conseguir um mestrado integrado em Química e reconhecer a graduação? Não. Talvez se tu juntares a licenciatura com o mestrado e eles juntos tiverem a compatibilidade. Sozinha a tua licenciatura não vai reconhecer. E existe essa possibilidade de mandar todos os documentos da graduação e do mestrado para o mesmo lugar? Ou também tem que Se eles tiverem compatibilidade, existe uma tendência das universidades reconhecerem, porque aqui também se tem 3 anos da licenciatura, agora ainda é assim, vai haver mudança, mas agora ainda o mestrado integrado está dividido em 3 mais 2, entende? Então, a gente sabe que tem uma mudança prevista, ela estava prevista para 2021, agora com a história do Covid, a gente não sabe como vai acontecer, mas que talvez fosse haver uma separação de novo disso, porque pré-Bolonha era. Então, se tu fores fazer, faça logo, e aí junte o teu mestrado se ele complementar a disciplina. Porque pedir o mestrado integrado sem compatibilidade de conteúdo é muito temerário. Não é o fato de teres um mestrado que te ajuda, é o fato de teres um mestrado que compatibiliza conteúdo com a disciplina que você queria fazer, com as disciplinas e com os conteúdos todos. Entendi. Tá bem? Mesmo porque agora eu preciso partir para essa segunda análise de olhar os conteúdos
das disciplinas, que no caso é o contrário do que você disse. Eu tenho menos disciplinas e umas disciplinas maiores, e eles aqui têm muitas disciplinas pequenininhas, e aí eu tenho que olhar a possibilidade de O que usar. é pior para ti. Sim, sim. Porque como tu tens uma maior lá e menor aqui, é isso? Se eu entendi bem? Isso, tenho 8 disciplinas no meu mestrado, com cargas horárias maiores. Altas. Aqui eles têm 13 disciplinas Uhum. menores, de 3 ECTs cada uma. Aí, o desafio, Aline, é você verificar essa questão de como é que a universidade faz os aproveitamentos, tá? Porque não é necessariamente esse aproveitamento vai ser feito da maneira que eu te disse, pleno e pleno. Uhum. Então, tens que olhar isso e aí sim, e verificar, porque pensa bem, se tu fizer o pagamento agora do reconhecimento de nível, tu não vais recuperar esse valor e não podes mudar para o específico, Sim. entende? E não é barato, né? Não é mamão com açúcar. 500 Assim. euros. Hã? 500 euros. E até que ela não... É porque ela está te cobrando só do mestrado, mas algumas são mais caras do que isso ainda. Então, esse valor é variável. Então, verifica... Na própria universidade do MIA é mais caro, é mais enrolado, é mais burocrático. Em algumas coisas eles são mesmo. Quase Mas não. isso é de cada uma. Mas, assim, só reforçando, analisa conteúdo, verifica a possibilidade de você ter conteúdo e hora, não esquece que o que a gente tem é crédito ECTS, que é um crédito diferente de um crédito hora. Hã? Como é que faz a conversão do crédito ECTS para hora? Dê uma olhada lá no nosso blog, a gente tem lá levantamento sobre informações sobre como é o ECTS e o que você tem que levar em conta para o ECTS, tá bem? E aí tu vai poder ter uma referência inicial sobre isso. E aí você tem que compatibilizar isso, porque quando chegar na hora, eles vão considerar o ECTS, não o teu crédito hora. Tu podes olhar os teus 60, por exemplo, tu diz, eu tive 60 horas aula, e a disciplina aqui tem 6 ECTS, ou 8 ECTS, ou 10 ECTS, e tu achar que isso compatibiliza, isso não é a mesma coisa. E também o ECTS não é padrão para todas as universidades. Aí tu vai ter que olhar a universidade, verificar como é que ela interpreta o ECTS, qual é a margem que ela tem para cada uma das dinâmicas do ECTS, e aí sim verificar se o ECTS dela equivale ao número de horas que tu tens. Por isso que eu estou te dizendo, dificilmente eu conheci mestrados no Brasil que tivessem o equivalente do tempo que se usa aqui para o desenvolvimento da tese. Via de regra, no Brasil, a gente tem o primeiro ano e meio de disciplinas e ainda no último semestre, quando a gente está fazendo a tese, ainda tem disciplina junto. E isto é um desafio que a gente tem, que é o mesmo desafio que a gente tem nos mestrados integrados. Então, isso é o que tu precisa olhar com cuidado, porque ele precisa ter um número de tempo, de acompanhamento, de horas dedicado a isso. Também está na legislação específica isso. Tá. Eu não sei como é que vai ser essa apresentação, porque eu fiz o desenvolvimento da dissertação desde o segundo ano, ou desde o terceiro semestre. Só que ele aparece no histórico como sem aproveitamento, porque você só vai ter aproveitamento no último semestre, quando você defende. Então, ele aparece desde o terceiro semestre sem projeto de dissertação, sem aproveitamento, depois sem aproveitamento. Aí lá embaixo, aprovada, CRA 80. Que forma estranha de fazer isso. Federal de Uberlândia. Tu pode, de repente, ter a necessidade de pedir algum tipo de informação complementar para a universidade sobre isso. Eu faria. Eu peguei Porque quando a gente vai analisar aqui, quando o corpo técnico da universidade for analisar, tu não está lá para explicar isso para eles. Sim. Então, o documento tem que se explicar sozinho. Entende? Então, tu tens que fazer com que aquele documento diga tudo que tu dirias
E se o documento sozinho não diz, tu já tem que te antecipar e passar para eles as informações que aquela informação não está plena, mas que a própria universidade está te complementando. O que quer dizer aquilo sem aproveitamento ali? E ela vai dizer, disciplina A, B, C, D, está sem aproveitamento, porque o aproveitamento se dá na disciplina final, quando faz a defesa de tese, que é o que tu acabaste de me dizer. Mas como é que eu, enquanto analista, olho aquilo? O que eu vejo? Entende? Não, Então tem vejo a que carga ver essas horária, questões talvez, que não todas. foi aprovada. Tá, Muito certo. bem, Então, Aline. Olá, meu nome é Giseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e a nossa empresa realiza processos de reconhecimento, ingresso e transferências acadêmicas internacionais. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.